Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, em nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar no tema Aprendendo a Orar com Ana. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos ler a palavra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 18. Toda a oração de Ana. Bom, diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. É o título da minha Bíblia edição corrigida. Na atualizada eu não sei como é que está, mas esse título é colocado só para a gente ter uma noção do assunto que vai ser tratado, tá? Esses títulos não são inspirados por Deus. Isso aqui foi o tradutor que colocou para a gente ter facilidade de entender o assunto desse trecho do capítulo. A palavra diz assim: então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela, orando perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em tua paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que ele lhe deu o que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, caminhando, e comeu, e seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, irmão? Amém. Veja que coisa maravilhosa essa oração, né? Então nós vamos também orar um pouquinho mais ao Senhor. O Senhor nos dê a palavra dessa noite, amém? E que Ele fale aos nossos corações, consolando, exortando, edificando, repreendendo se for da vontade dEle, abençoando. Nós estamos aqui para ouvir Deus falar. Nós não estamos aqui para determinar Deus falar, mas nós estamos aqui para ouvir Ele falar, e que Ele fale conosco conforme o querer dEle, conforme o jeito que Ele quiser, para a glória do nome dEle, amém? E como disse o irmão Gilberto, usado pelo Espírito Santo logo no início, que nós abramos os nossos corações para receber a palavra de bondade, amém? Como uma irmã disse uma vez, olha rapaz, eu fui na igreja, mas apanhei tanto que saí igual arroz de segunda categoria, quebradinha, mas cheguei em casa abençoado. Glória a Deus. Então o crente tem que ter essa consciência, amém? Vamos orar. Glória a Deus. Amado e querido Deus, nós agradecemos
por mais uma oportunidade de estar na tua casa de oração para louvar, bendizer e exaltar o teu nome. Todo louvor, toda glória, todo poder, toda majestade seja dado ao Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E a teu Filho bendizemos, e a teu Espírito louvamos, e a ti agradecemos pela nossa vida e pela vida dos irmãos. Perdoa nossos pecados e nossas falhas e dá-nos mais e mais da tua graça. Fica conosco, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, fala-nos para o louvor da tua glória. Amém e amém. Muito bem, podeis assentar. Deixe sua Bíblia aberta aí, por favor. Em 1 Samuel, capítulo 1. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, lemos, estudamos, procuramos meditar, compreender a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia fala de muitos personagens. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas fiéis, pessoas infiéis, pessoas fracas, pessoas fortes. Glória a Deus. Mas por que será que Deus permitiu, relatar a vida de tantas pessoas na Bíblia? A Bíblia tem mais de 2.000 personagens. Para que Deus permitiu, que os autores bíblicos, os quase 40 autores bíblicos, escrevessem sobre Moisés, Elias, Jeremias, Ana, Ruth, Maria, Isabel? Para quê? Lá no livro de Romanos, capítulo 15, se não me engano, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele fala o porquê de tudo isso. Ele diz assim: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então Deus, ele não é só um Deus de discurso, mas ele é também um Deus de exemplo. E aí ele permitiu que a vida desses autores bíblicos, ou desses personagens bíblicos, fosse narrada na palavra dele, para que através da vida de pessoas como Ana, Moisés, Elias, Paulo, Obadias, quem mais? Isabel e outras mulheres da Bíblia, nós viéssemos a aprender, ou tirando lição dos bons exemplos, ou tirando lições dos mais exemplos, dos bons exemplos, olhando para eles e imitando, dos maus exemplos, olhando para eles e evitando, é claro. Então, para que foi escrito? Para o nosso ensino. Então, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso que nada que está na Bíblia, que foi escrito na Bíblia, que Deus mandou escrever, é inútil, não tem valor. Até mesmo aqueles capítulos lá de crônica, cansativo, que diz assim, fulano gerou Beltrano gerou Vilada, que o crente lê e tem que estar revestido da paciência de Jó e dos santos profetas, porque não é fácil ler aquilo. Aí quando o crente termina, ele fica com aquela sensação assim, mas para que isso está aqui? Não é assim? A gente fica perdido quando lê a genealogia, porque a gente não sabe o valor delas e não sabe estudar a importância delas. O problema nosso é que a gente não tem conhecimento do valor e como estudar elas, por isso que a gente ignora. Então, o caso de Ana, aprendendo a orar com Ana. Veja, ontem nós fomos numa vigília que começou 4 da tarde e foi até 10 horas. Houve momentos de celebração, instrução, palavra, oração, houve de tudo um pouco. A igreja, ao longo dos séculos, ela tem entendido que orar é algo importante. Aleluia. É algo importante, tanto na vida coletiva da igreja, como na vida individual do crente. Por isso que o crente que quer orar eficazmente, que quer aprender a orar e que quer entender na Bíblia como é que Deus escuta as orações, ele não só tem que estudar
estudar sobre a oração, mas ele também tem que meditar na vida dos homens e das mulheres de Deus que oraram, e que a oração deles foram ouvidas, e que através da leitura, do estudo, da meditação, tirar ali exemplos de como eles oraram, para que possamos imitá-los, e quem sabe Deus, na sua infinita graça e poder, assim como ouviu eles, nos ouça também. Então, para isso nós devemos atentar para a oração das pessoas da Bíblia. Veja, quando nós lemos as Escrituras ela nos ensina que orar é um exercício espiritual que precisamos fazer todos os dias. Então é um exercício. Olha, presta atenção, olhe para cá. Se você fizer exercício físico para carregar um saco de arroz de 60 quilos, você que nunca carregou, no primeiro dia você não vai conseguir. Geralmente você vai começar o exercício. Eu me lembro quando eu praticava esporte, as pessoas que não tinham costume com peso, os professores eles começavam ali com 5 quilos, 10 quilos. Parece até insignificante, né? Você carregar 5 quilos, 10 quilos, não é mesmo? Né? Quem tem uma certa força, a gente pega um saco de arroz no mercado de 5 quilos, carrega ou não carrega? Carrega, né? Não é verdade? Eu posso pegar um saco de arroz aqui de 5 quilos e ir até a minha casa. Só que se eu pegar esse mesmo saco de arroz, sair daqui e for lá na barbearia do tio Gilberto, aí o negócio fica diferente. Por quê? Porque meu corpo não está acostumado, não está treinado, não está condicionado. A Bíblia diz que a oração é um exercício, assim como você condiciona o corpo, treinando ele, começa com 10, passa para 15, 20, 30, 40, 50, 55. Quando você estiver bem habilitado em 55, você coloca a saca de arroz no ombro e vai embora, e vai cantando, e vai louvando, porque o teu corpo está treinado, condicionado, capacitado para fazer aquilo. Da mesma forma é a oração. Tem crente que diz assim: pastor, eu não consigo orar meia hora. Você quer aprender a orar meia hora? Comece orando 10 minutos todo dia. Todo dia. Faça isso durante 40 dias. A psicologia diz que se você fizer uma mesma coisa no mesmo horário durante 40 dias, o teu cérebro grava aquilo e aquilo se torna automático, e o cérebro vai cobrar de você aquilo que você exercitou e vai fazer. Você vai sentir falta, você vai se sentir incomodado se não fizer. Então, se você orar todo dia 15 minutos durante 40 dias, depois de 40 dias, se você orar 10, o cérebro vai cobrar os outros 5. Por quê? Porque o cérebro está exercitado, ele está preparado para aquilo. Então você quer aprender a orar 30 minutos? Começa com 15, depois aumenta para 20, depois aumenta para 25. Quando você chegar nos 30, e você fizer isso emocionalmente, né? Corriqueiramente, você não vai mais conseguir orar menos do que 30 minutos. Por quê? Porque é um exercício espiritual, assim como você exercita o corpo. Você consegue fazer até um relógio de 1 hora de oração. É só você exercitar. Deus nos deu a capacidade de fazer isso. Então a Bíblia ela nos ensina que orar é um exercício espiritual que precisamos praticar todos os dias. Todos os dias. Mas como orar? Ana nos deixou um exemplo de oração. Nós podemos aprender com Ana como orar. E para orar intensamente como Ana orou, nós vamos caminhar no capítulo 1, aqui do verso 9 ao verso 19 ou 18. Veja,
a primeira coisa que a gente vê aqui na oração de Ana, que não faltava na oração de Ana, ou no seu exercício de oração, ela não só orava, mas ela também jejuava. Você prestou atenção aí no texto? Olha, diz assim, verso 9, ela fazia voto e jejuava. Então Ana se levantou, depois que comera e bebera em Siló. E Eli, o sumo sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela estava jejuando. Depois que ela terminou, ela comeu, bebeu e foi lá para o cantinho dela orar e buscar a presença do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que nós não devemos só praticar a oração, mas praticar também o jejum. O jejum e a oração são dois exercícios espirituais que nos fortalecem intensamente, maravilhosamente. Jejuar é algo de muita importância na vida do crente. De Deus, para o crente que tem saúde, para o crente que tem condições, para o crente que não tem limitações de enfermidade, impedimento médico, que pode jejuar, ele deve jejuar. Jesus espera que a gente jejue. Está lá em Mateus capítulo 6. Jesus deixa isso bem claro lá quando ele ensina o Sermão do Monte. O jejum hoje é uma prática praticamente abandonada pela igreja. Não se vê mais jejum coletivo, jejum individual. As igrejas não incentivam o jejum. A liderança da igreja raramente incentiva o jejum. Por isso que os crentes hoje, vivem dominados pelo comer e beber. Já viu como os crentes hoje é dominado pelo comer e beber? Faz uma grande vigília, pastor Clemente? Se não tiver um cafezinho das 2h da manhã, a vigília não prestou. Tem que ter um cafezinho e olha, não pode ser naquele copinho não. Tem que ser, num pote grande. E com muito pão, queijo, mortadela, crente, e por aí vai, bem incrementada. Então, a Bíblia mostra que Ana, ela, além de orar, ela jejuava. A prática do jejum, irmãos, ele nos leva a uma entrega maior na presença de Deus, negando a nossa carne. A palavra jejum no Antigo Testamento vem de uma palavra hebraica que quer dizer afligir a alma. Afligir a alma de que jeito? Deixar ela sem comer, deixar ela sem beber, colocar ela debaixo de um controle, colocar ela debaixo de um domínio. O crente precisa exercitar a ter domínio próprio. O ventre não pode nos controlar. Nós temos que ter domínio sobre o nosso corpo. Paulo chegou a dizer aos Coríntios assim, eu esmurro o meu corpo e o coloco debaixo da servidão. Então o crente tem que controlar o corpo dele. O crente não pode ser um maluco que bebe água toda hora descontroladamente, que come descontroladamente. Não, ele tem que ter domínio, as coisas têm que ser dosadas. E o jejum não só beneficia o nosso corpo, como também nos prepara espiritualmente para enfrentar tribulações, perseguições e batalhas espirituais. Quer ver um exemplo? Mateus 17, verso 21. O Senhor Jesus diz assim, sobre o problema que estava acontecendo. Que problema aqui o capítulo narra? O capítulo diz que Jesus, o Senhor, ele subiu no monte para orar. E ele passou a noite toda orando naquele monte. E os discípulos ficaram lá embaixo. Lá embaixo, dormiram, tomaram café, dormiram, sossegados. Quando foi de manhãzinha, o Senhor desce do monte. Passou a noite em oração, ele desce do monte. Quando ele chega lá no pé do monte, rapaz, como diz lá no Nordeste, estava um tropé, estava um barulho que se ouvia de longe, a multidão alvoroçada. Aí o Senhor Jesus vai se aproximando devagarzinho. Quando ele chega lá, o que estava acontecendo? Um jovem estava endemoniado, um pai trouxe um menino endemoniado.
O demônio pegava esse menino, jogava ele dentro da água, tentando afogar ele, jogava ele dentro do fogo, tentando matá-lo queimado. Esse menino dava um trabalho danado para o pai, e o pai trouxe o menino para os discípulos expulsar o demônio. Mas os discípulos não andavam preparados, se escoravam no poder e na espiritualidade de Jesus. Apesar de serem crentes em Jesus, apesar de terem aprendido com Jesus, apesar de terem visto o exemplo de Jesus, eles pegavam carona. Não tem aquele que pega carona na oração da gente? Ele não ora, né? Mas ele sabe pedir oração para todo mundo. Você não vê ele orando, mas ele pede para todo mundo. Todo mundo que ele conta, ele, irmão Esther, deixa eu orar por mim. Irmão Paminola, opa, seu irmão, deixa eu orar por mim. Dá, como é que vai, dá? Ô, não esquece de orar por mim, não. Aí você não vê ele numa vigília, você não vê ele numa semana de oração, você não vê ele no monte, você não vê ele orando. Nem em silêncio, nem em voz alta. Não é assim? Tem gente que infelizmente é assim. Aí quando Jesus se aproximou e viu aquilo, o homem se aproximou dele e clamou ao Senhor misericórdia. E aí, depois de tudo, alguém perguntou a Jesus: Senhor, por que a gente não expulsou o demônio? Aí Jesus diz assim, ó: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração, olha aqui, pela oração e o jejum. Então tem coisa que você resolve orando, tem coisa que você resolve jejuando, e tem coisa que você só resolve jejuando e orando, ou orando e jejuando. O que é que Ana estava pedindo a Deus ali? Uma causa impossível. O que é que Ana estava pedindo a Deus ali? Um grande milagre. Então, grandes milagres exigem grande fé, grande dedicação, grande devoção, grande quebrantamento. Grandes milagres exigem um pouco mais na oração, jejum, dedicação, busca a Deus. E foi o que Ana fez. Ana não só orou, mas ela jejuou. Verso 10, veja aí o verso 10. Ana não só jejuou, mas tratou Deus com reverência. Na oração dela, ela não brincou com Deus. Ela chegou diante de Deus com reverência. Verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja que ela não chegou jogando palavras ao ar, colocando Deus na parede, exigindo de Deus, profetizando. Não, a Bíblia diz que ela orou com humildade, que ela se humilhou, que ela se colocou na presença de Deus, que ela chorou amargamente, irmãos. Ela respeitou Deus. Olha, irmãos, olha para cá que eu vou te confessar uma coisa. Quanto mais eu leio e quanto mais eu estudo a Bíblia e leio livros, que eu vou em determinados cultos, eu tenho vontade de voltar para casa. Porque hoje, irmãos, a falta de respeito com Deus é muito grande. E eu não estou falando dos programas de piada da TV, não. Estou falando do Fantástico, da televisão, da internet, é dos próprios crentes. Rapaz, olha, como se brinca na hora de adorar a Deus. Se brinca, se fala besteira, se canta heresia. Ontem mesmo, numa igreja, grupo de louvor cantou um hino lá, que eu ouvi, eu digo, eu não acredito que eles estão cantando isso. Eu não acredito que eles estão louvando a Deus aí. Aí quando terminou tudo, eu chamei o pastor. Falei, pastor, o senhor já prestou atenção no hino tal? Aí caiu a ficha dele. Não, pastor, o que foi que eu digo, o senhor prestou atenção na letra? Vai totalmente contra a Bíblia. Um trechinho lá, irmão. O diabo é malicioso, ó. O diabo trabalha nos detalhes. Aprendam isso. O diabo trabalha em detalhes. O diabo não é besta, não. Ele não vai colocar aqui, está escrito aqui, não pode manchar de preto. Não pense que ele vai chegar e dar uma faixa, não. Ele vai colocar um pinho.
diabo é malandro. Tem um hino que estão cantando aí, foi esse hino, um hino que diz assim, ó: mas a igreja será arrebatada. Como é? Eu não sei cantar, eu não sou músico, mas estão cantando muito aí nas igrejas, né? Aí diz assim: mas a igreja será arrebatada num fechar de olhos. Aí eu fiquei pensando assim, mas Paulo diz que não é a igreja que vai ser arrebatada num fechar de olhos. Paulo diz que os mortos serão ressuscitados e os vivos, os crentes vivos, serão transformados no abrir e fechar de olhos. Não diz que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Aí tudo bem, isso eu fui numa igreja. Aí ontem eu fui outra. Aí cantaram assim, que a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Pronto, piorou mais. Porque a vinda de Jesus não vai ser num abrir e fechar de olhos. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Aí eu falei para o pastor, ele disse: mas pastor, a Bíblia diz que a vinda de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Eu disse: pastor, esse exemplo que Jesus deu, ele está dizendo que será visível. A gente vê ou não o relâmpago? Quando ele bate à noite, vê ou não vê? Até assusta a gente, né? Mas não está falando que a vida de Jesus, cadê Jesus? Já veio, já voltou, pronto, vai embora. Rapaz, já está lá no céu, já ficando. Bem que o pastor Clemente pregou, que era um abrir e fechar de olho. Aí o pastor Clemente grita lá no céu: eu não! Amém. Posso ouvir uma vez, irmão? Abençoa o servo aí, que eu sei que ele não prega essa besteira não. Entendeu? Então veja, a falta de reverência, a falta de temor. Ana, diante de Deus, ela nos ensinou que devemos respeitar e saber falar com Deus, tratar Deus com dignidade, tratar Deus com honra, tratar Deus com grandeza, tratar Deus com louvor, com amor, com todo respeito e reverência da nossa alma. A Bíblia diz assim, ó, irmão Gilberto falou agora há pouco, ó, Eclesiastes 5, verso 1 e 2, ele diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que fazes mal. Então, quando a gente entra nessa casa de oração, é para reverenciar Deus através da oração, do louvor, não é? Enfim, através de tudo, Deus deve ser reverenciado, principalmente na nossa oração. Eu já vi gente orando assim, ó: ei, cara aí de cima, olha que intimidade. Mano, Jesus, abençoa a nossa oração. Olha, irmão, antes de Jesus ser nosso Salvador, antes de Jesus ser nosso irmão, antes de Jesus ser o nosso camarada, ser um cara legal, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o Rei da glória, Ele é digno de todo louvor e toda glória, e os anjos, quando estão na presença dEle, se dobram, se curvam e o adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E por mais íntimo que sejamos de Deus, você não vê na Bíblia os personagens bíblicos tratando Deus como um qualquer, é sempre com reverência. Então, que na sua oração tenha jejum, que na sua oração tenha reverência, mas também tenha humildade. Verso 11, veja aí, verso 11: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela tratou Deus com humildade. Ela foi diante de Deus com respeito, com humildade. Ela não chegou diante de Deus com arrogância. Ela disse: Senhor, eu não quero esse filho para passar na cara de Penina que o Senhor ouviu a minha oração, para mostrar para todo mundo da minha tribo que eu sou privilegiada, que eu sou abençoada, que a minha oração é melhor do que todo mundo, que eu sou mais do que espiritual. Não, Senhor, eu quero esse filho para devolver
para o Senhor, porque eu quero ver a glória do Deus de Israel na vida deste menino. Eu quero ver esse menino ser causa de adoração e de glorificação ao teu nome. Olha que coisa bonita, né? Deus, eu estou pedindo para mim, para te devolver de volta, para que teu nome seja exaltado. Não para que eu passe a vida toda, ô Samuelzinho, ô coisa fofa de papai do céu. Não! É para que ele te sirva, para que ele te adore, para que ele te glorifique. Diana chegou na presença de Deus, irmão, com humildade. Humildade, ela reconheceu que sem Deus ela era nada. Uma pessoa humilde, eu sempre digo nas pregações, eu já li um livro sobre humildade, um livro antigo, e o autor, ele definiu humildade e soberba da seguinte forma, ele disse assim: soberba é viver a vida como se Deus não existisse e não precisássemos dele. Isso é soberba. Humildade é viver a vida dependente de Deus e sempre reconhecer que precisamos dele em tudo. Não foi isso que Jesus disse? Jesus não disse lá em João capítulo 15, ele disse assim: sem mim vocês nada poderão fazer. Nada. Paulo diz: nele vivemos, existimos e nos movemos. Dependemos de Deus para viver, dependemos de Deus para respirar, dependemos de Deus até para nos mover. Tiago, ensinando a humildade a nós, ele diz assim: ó, quando você que é trabalhador acertar um negócio em outra cidade e for fazer um negócio, quando você fechar um negócio, diga assim: amanhã, se Deus quiser, ou como diziam os antigos, se Deus permitir, eu vou lá para Londrina, eu vou lá para o Rio de Janeiro, eu vou lá para Macaé, eu vou lá para Recife, lá eu vou negociar, lá eu vou vender, lá eu vou lucrar, e você é abençoado. Mas se Deus quiser, essa expressão, se Deus quiser, é uma oração de colocação nas mãos de Deus. Você sabia disso? Quando eu digo se Deus quiser, eu estou dizendo que eu dependo dele, que eu preciso dele, que eu preciso da ajuda dele, que eu conto com ele, que eu sei que sem ele eu não posso fazer. Quantos não disseram ontem: amanhã eu vou para tal lugar, e hoje foi enterrado na cidade de Pejinho? Não foi para canto nenhum. Hoje eu estava vendo no Instagram uns empresários pegaram um avião, um helicóptero lá no Amazonas, para subir no helicóptero, tirar um monte de foto, dando tchau, beijo. Cadê? Morreu. Acabou, a vida foi embora. Aí Tiago diz assim: ande humildemente com Deus. Não só pense, mas confesse com a sua boca que você depende dele. Nós perdemos esse costume, irmão. Sabia que nós perdemos esse costume? Eu me lembro quando eu era adolescente, era comum. Ô rival, nós vamos nos encontrar com o rapaz, mano, se Deus quiser, amanhã a gente se vê. Mas Deus está sendo tirado do nosso dia a dia de tal forma que a gente nem percebe. E Ana, ela nos ensina o quê? Que na oração não tem que ter só jejum, não tem que ter só reverência, mas também tem que ter humildade. Nós temos que nos colocar na dependência de Deus. Mateus capítulo 6, verso 10, o Senhor Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o crente ora dessa forma, ele está sendo humilde diante de Deus. Ele está se colocando na dependência de Deus. Ele está confiante na providência de Deus. Então Ana orou: Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, sei que tu és todo poderoso, mas a questão não é eu saber se tu pode, eu já sei que tu pode, mas se tu queres, é outra questão. Saber que Deus pode, irmão, eu sei que Ele pode tudo. Aleluia. Ele criou os céus e a terra em 6 dias. E olha, quando a gente sai, né, para ver o que Ele criou, é muita coisa, né?
Você sabia? Você já viu aquele passarinho lá chamado beija-flor? Existe mais de 1000 espécies. Deus criou mais de 1000 espécies de beija-flor. E tudo em que dia? 6º dia. Meu Deus. Criou tudo lá. Pá! Numa tacada só. Encheu o oceano de peixe. Tudo quanto é peixe. Tem peixe que como até hoje nunca vi. Ainda vai descobrir. Saber que Deus pode, eu sei que Ele pode tudo. Agora, o importante também é saber se Deus quer. Deus. E se eu estou disposto, pela minha oração, pela humildade, pela reverência, pelo jejum, a me sujeitar à vontade de Deus. Foi isso que Ana fez. Ana orou ao Senhor buscando a vontade do Senhor. Verso 11 também mostra compromisso. Na nossa oração tem que ter jejum, tem que ter reverência, tem que ter humildade, mas também tem que ter compromisso. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, nessa casa de oração. Você tem cumprido seus votos? Você tem cumprido suas promessas feitas para com Deus? Você tem cumprido os compromissos que você assumiu com Deus? Você ainda lembra de uma coisa chamada profissão de fé? Você lembra o que você prometeu para Deus lá no dia que tu foi se batizar? Ou foi só empolgação? Aleluia! Vamos provar! Desceu! É hoje o dia do meu batismo! Mas você esqueceu da profissão de fé? Eu não esqueci da minha, não. E olha que na minha época de batismo, profissão de fé era um negócio bravo, viu, Danilo? Viu, Diabo, Danilo? Olha, quando eu fui batizar lá em Recife, sábado à tarde, a igreja reunida, 2 horas da tarde, a igreja cheia, aí o pastor passou na frente com o doutrinal aberto, ele falou assim: vocês estudaram esse livro? Aí a gente, amém. 5, tinha 5 lá, 4 homens e uma moça. E Rivaldo estava lá no meio. Aí estudaram mesmo, aprenderam. Tá bom, quantos pontos tem aqui? 30? Beleza, vocês querem passar hoje? Queremos, pastor. Já vou avisar para vocês, eu vou fazer 30 perguntas. Vocês só têm direito a errar 3. Se quiser se batizar. E aí, irmão? Não é para sair correndo ou não? Né? Hoje tem que acertar 30 e errar 3. Hoje você erra 27, acerta 3 e é batizado. Ao contrário. Eu não condeno não, porque isso é coisa da direção da igreja. Eu e o Clemente, nós somos submissos ao que os caras lá decidem. Às vezes a gente não concorda, mas nós somos certos e temos que nos submeter. A gente vai lá, conversa, põe o nosso ponto de vista, como é votação, ganha a maioria. E aí a gente não vai ficar distribuindo discórdia dentro da igreja. A gente faz o que pode para remendar o pano. Mas eu me lembro. Talvez eu não me lembre dos títulos, porque já mudou. O doutrinal já teve 4 atualizações, se não me engano. Mas os assuntos eu sei, até hoje. Então é compromisso. Na oração a gente se compromete, irmão. Quando não se compromete, né? Quantas coisas a gente diz para Deus e fala para Deus na oração e a gente esquece. E Ana não se esqueceu. O verso 11 é aqui, ó, claro. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, Aleluia. e me deres um filho, eu te darei de volta, para que ele te sirva na tua casa e te adore todos os dias da vida dele. Glória a Deus. E a navalha não vai passar na cabeça dele, ele vai ser, além de servo do tabernáculo, além de levita, além de um possível sacerdote, ele vai ser também nazireu. Quem eram os nazireus? Eram crianças e jovens que eram dedicados como Sansão para a adoração e o serviço a Deus. E os jovens e as crianças que eram dedicadas ao a serem nazireu não podiam cortar o cabelo.
não podia raspar a cabeça, era proibido. O cabelo dele comprido, quando ele andava no meio do povo, demonstrava, principalmente se ele fosse um levita, que ele era uma pessoa dedicada a Deus, a vida toda. Então, Ana assumiu compromisso. Por isso que Eclesiastes 5, vamos voltar lá, verso 4 e 5, tenha paciência, já vou quase para o final, estou quase chegando lá. Verso 4 e 5 diz assim, de Eclesiastes, olha aí, Gilberto falou também, eu pensei até que Gilberto ia pregar a minha mensagem, né? Mas ele deu só um ensaio assim, só umas pinceladas e já me animou que eu tinha que falar isso mesmo. Então veja mesmo, quando a Deus fizeres algum voto, olha o que ele diz, não tardes em cumpri-lo. Não tarde, fez o voto, recebeu a bênção, corre para a igreja para cumprir. Não dá sopa para o diabo colocar desânimo na tua alma. Recebeu, está empolgado com a bênção, vai logo, cumpre o voto e canta livre estou. E glória a Deus, aleluia. O texto diz aqui, quando a Deus fizermos um voto, não tarde em cumpri-lo. Olha o que ele diz, porque Deus não se agrada de tolo. O que votares, paga-o. O que você votou, paga. Porque ele diz assim, melhor é que não votes do que votares e não cumprir. É melhor ficar quietinho. Por isso que a gente não pode se precipitar no voto. Voto não pode ser feito na empolgação. Voto tem que ser uma coisa meditada, pensada, analisada, até se orar pelo voto que vai fazer. Lembra da história do juiz Jefté? Senhor, vou para a guerra. Se eu acabar com meus inimigos, arrebentar com todo mundo, a primeira coisa que eu encontrar vindo em direção a mim, eu vou. Pego lá. Meu irmão, quando ele desceu do cavalo, que ele pegou a estrada, quem é que vinha? A filha dele. Então a gente não pode se precipitar nos votos. Por isso que lá no Antigo Testamento existe uma lei que eu vejo pouco ser cumprido na igreja hoje. Vejo pouco. A Bíblia diz assim, que quando uma mulher fizesse um voto, ela tinha que primeiro combinar com o marido. Ela tinha que primeiro combinar com o marido. Meu bem, vem cá, olha, eu vou votar, que se Deus me abençoar e eu completar mais um ano de aniversário, eu vou chamar a igreja do ABC para comprar um peru, vou engordar ele, vou fazer aquela ceia maravilhosa, convidar o pastor Clemente para fazer uma oração, Danilo para tocar, Gilberto para cantar, tá tudo bem, meu bem? Vamos. Aí o marido, tá bom, meu bem, tá bem, vamos juntar um dinheirinho, vamos trabalhar, vamos fazer. Mas quantos votos, irmão, não foram precipitados na igreja? Eu conheci irmão que fez voto para fazer 7 vigias, 7 sábados seguidos. Aí chegou para a igreja e falou para o pastor. Aí o pastor disse que não era possível fazer, que ele fizesse com a família, porque tinha as programações da igreja. Ele ficou com raiva do pastor. Bem, o cara faz um voto, envolve as pessoas, não para para pensar. Você tem que parar para pensar, para meditar. Você é inteligente. Não coloque outra pessoa no seu voto sem conversar com ela. A não ser que seja para abençoar ela. Senhor, olha, o pastor Rivaldo está doente, eu vou fazer um voto assim. Se o Senhor curar o pastor Rivaldo, eu vou fazer isso e isso. Mas é um voto que não me compromete. É o seu compromisso com Deus. Só me abençoa, mas não me compromete. Agora, se você disser um voto assim, você não combina comigo. Aí, Senhor, o pastor Rivaldo está doente, vou fazer um voto. Se o Senhor curar ele, olha, vai eu e ele no monte 7 sábados seguidos, fazer uma vigília de 10 às 6 da manhã.
Aí eu chego aqui na igreja, o irmão vem contar para mim, aí eu digo para ele, irmão, não tenho condição não, aí fica com raiva de mim. É um voto de tolo, um voto pensado. O voto de Ana foi um voto pensado, orado, meditado. Amém, irmão? Amém. Então ela assumiu esse compromisso com Deus com razão. Verso 12. O que é que diz o verso 12? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção aos seus lábios. O que é que ela nos ensina? Que a oração é um meio de desabafo, de entrega, de jogar para fora aquilo que está nos oprimindo. Você vê que ela orou tanto, ela estava numa concentração tão grande de oração, que palavra já não saía mais da boca dela. E quando o sacerdote olhou para ela, pensou que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela estava numa fervente e constante oração. Eu já vi isso numa vigília. Estava numa vigília, a gente começou a orar, o poder de Deus caiu, mas foi uma oração assim, mais de uma hora. Terminou aquela oração, o irmão ficou lá ajoelhado, e eu fui lá, né? Ele lá curvado, o chão todo molhado, ele naquela poça de água, cabisbaixo ali, ninguém ouvia um barulho, ninguém ouvia nada. Aí eu fui aproximando, ele levantou, aí eu só via ele fazer assim, ó. Eu digo, misericórdia. Aí eu fui lá, não toquei nele, rapaz. Toquei no homem, ele viu um supapo. Eu não esqueço, Marcelo. Quando eu toquei nele assim, tudo bem, meu irmão? Ele disparou em língua. Mas foi como diz os irmãos pentecostais aí, uma rajada de línguas, mas foi poder mesmo. Mas foi poder, o homem estava cheio do Espírito Santo, mas estava ali só batendo os lábios. Numa intensa oração, ele e Deus, falando com Deus. Então a oração também é um desabafo. Veja que Ana estava ali desabafando, Ana estava ali colocando diante de Deus os seus prazeres e pesares. A orar devemos abrir o coração diante de Deus, como Ana, que falou tudo para Deus e contou para Ele todas as suas tristezas, decepções, dores, alegrias e depressões. A oração serve para isso, serve para desabafar também, serve para buscar a Deus. Por isso que Paulo diz assim: está alguém entre vós ansioso? Ore. Não murmure não reclame. Ore, vá falar com Deus, chore aos pés de Deus. Busque a presença de Deus. Então Ana desabafou ali na presença de Deus, contando as suas tristezas. Olha o que ela diz no verso 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, por filha do diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Amém, irmão? Como é que ela desabafava? Fazendo o que, irmãos? Orando. Não era xingando Samuel ou Eucana, seu marido. Não era brigando com Penina, mas era orando a Deus, buscando a Deus. Verso 13 ao 15. Ana nos ensina que nós devemos nos concentrar, nos dedicar à oração. Ana orou de forma silenciosa, mas do fundo da sua alma não se importou com o que os outros pensavam. O alvo dela era que Deus ouvisse a sua oração. Verso 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só ouvia os seus lábios, porém não se ouvia da sua voz, ou não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O que é que ela estava fazendo ali, irmão? O que é que aprendemos com ela? Que ela estava ligada no trono da glória. Ela não foi lá no tabernáculo para orar? Foi ou não foi? Foi. Então, ela chegou lá, se dedicou ao quê? A oração.
Por que é que muitos crentes perdem a bênção no culto? Sabia que tem crente que nós perdemos as bênçãos, às vezes aqui no momento de adoração? Porque a gente sai de casa com um propósito, de vir buscar a Deus aqui por um propósito. Aí quando a gente chega aqui, o diabo distrai a gente esquece do propósito, termina o culto, aí quando a gente chega em casa é que a gente se lembra que a gente veio aqui pedir uma bênção. E o diabo é médico disso aí. Jesus contou na parábola do semeador, ele disse que tem uma semente que cai lá entre espinhos, depois ele disse que tem uma semente que cai entre as pedras, e uma dessas sementes, ele disse assim, que ela cai em determinado lugar, acontece determinada coisa. Aí ele disse assim, sabe o que é isso? É que o diabo vem e rouba a semente. Às vezes você está lá na sua casa, aí o Espírito Santo coloca no teu coração um alvo de oração, um desejo de Deus no teu coração, para você vir aqui, para você cantar, adorar, buscar e receber. Aí quando você chega aqui, ele te distrai. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, procurando a quem possa tragar. E ele traga o crente de várias formas. Ele tem várias formas de ataque. Às vezes é a distração. Ele pode nos distrair. Então a gente tem que ficar atento. Ana se concentrou. Ana colocou na mente dela, eu quero essa bênção. Verso 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, se meu Senhor, eu sou uma mulher embriagada, aflita de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho terra perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus esforços tenho falado. Aleluia! Ela estava ali concentrada. Aí vem a pergunta para você: que bênção você veio buscar hoje? Que graça você veio alcançar hoje? Qual o alvo seu aqui nessa noite? Então veja, na oração de Ana, a gente aprende que oração tem que ter jejum. A gente aprende que oração deve ser reverente com respeito a Deus. A gente aprende que oração tem que ter humildade. A gente aprende que oração tem que ter compromisso. A gente aprende que oração é um meio de desabafo. A gente aprende que na oração a gente tem que se concentrar, tem que se dedicar. E quer ver onde Jesus ensinou isso? Lá no Sermão do Monte, quando ele disse assim: quando orares, entra no teu quarto e faça o quê? Feche a porta. Fechar a porta é sinal de quê? Não me incomode, não bata, não me chame. Meu compromisso agora é eu e Deus. Acabou. Na casa da minha avó, mãe de minha mãe, quando ela dizia assim, eu vou no quarto orar, ninguém batia na porta. A casa podia estar pegando fogo. Esperava ela terminar para depois apagar o incêndio. Não batia, não batia. O horário dela orar com Deus, ela era Deus. Então, era aquele horário sagrado. Ela tinha aquele compromisso com Deus. Agora tem gente que entra no quarto, aí o diabo catuca no menino. Aí a mãe vai, água. O que você quer? Quero água. Deixa ele orar. Aí ela entra de novo, diabo. A mulher não ora, o homem não ora. Você tem que ter compromisso. E por último, verso 17 e 18. Ana nos ensina que quando oramos, jejuamos, reverenciamos, andamos em humildade, temos compromisso com Deus, desabafamos, temos concentração, dedicação a Deus, o resultado da nossa oração
oração é alegria, é vitória, é bênção na presença de Deus. Olha o que ela diz aí no verso 17 e 18. Então respondeu Eli e disse: vai em tua paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: haja a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais de abatimento. A aflição, a dor, a angústia, a depressão, não é? A tristeza saiu da alma dela, a alegria invadiu o espírito dela, aleluia, e ela glorificou e exaltou o Senhor, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz o verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Deus de Israel, e voltaram e vieram para sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor abriu o seu ventre, abriu a sua madre. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente lê o capítulo 2, Deus não abriu só uma vez, abriu várias, e Ana se tornou mãe de muitos filhos e de muitas filhas, e o nome de Deus foi glorificado. Ela teve muitos filhos, mas ela dedicou ao Senhor, e ele ficou como um testemunho do Deus que ouve a oração de um servo e de uma serva, que jejuma, que reverencia, que anda em humildade, que tem compromisso, que desabafa diante dele, que se concentra diante dele. A esse Deus ouve, a esse Deus responde, a esse Deus abençoa, a esse Deus dá alegria, aleluia. É isso que nós aprendemos com Ana, irmão. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, preste bem atenção em tudo que acontece na vida desses homens e mulheres bíblicos, porque Deus tem sempre algo bom a nos ensinar, ou seja para praticar, ou seja para evitar. Amém? É isso que aprendemos com a oração de Ana, e muito obrigado em nome de Jesus.